Boa noite, graça e paz a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. E vamos agora reservar alguns minutos da nossa atenção para meditarmos na palavra do nosso Deus, vermos o que nós podemos aprender e crescer junto, né, da sua sagrada orientação, e que o Santo Espírito de Deus fale aos nossos corações nesse momento. Então reserve um tempo com a sua família. Peguem a Bíblia, leiam em suas casas, orem juntos e vamos juntos, como Igreja de Cristo, reservar esse momento, ainda que separados, né, fisicamente, espiritualmente, possamos ainda buscá-lo em verdadeira comunhão, buscar aprender e crescer juntos para a honra e glória do nosso Deus. Dando sequência nas nossas mensagens no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, quero convidá-los a abrirem lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 25 até o capítulo 6, verso 10. Gálatas 5, do verso 25 até o 6, verso 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivos de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Muito bem, vamos agora analisar com um pouco mais de calma esse texto. Antes, só para a gente entender, qual que vai ser o cerne do que o texto está se tratando, nós podemos observar diferentes linhas, como que eu posso dizer, diferentes padrões de comportamentos e de atitudes nas igrejas nos dias de hoje. As mais comuns, podemos, para termos de comparação, seriam igrejas mais legalistas, né? Ou seja, aquelas igrejas apegadas ao cumprimento de regras, normas, né? Ou seja, aquela listagem de faça isso, não faça aquilo, vista isso, não vista aquilo, use isso ao invés disso e isso, e se propõe, e como que diz, aplica essas regras com vigor, né? E até, como que diz, até o caracteriza, identifica a pessoa daquela igreja de longe. E também temos o outro lado da balança, igrejas com vertentes mais liberais, né? Ou seja, como que diz, que são tão bem entrosadas, né, no mundo, com as práticas do mundo, e que infelizmente quase que a gente nem vê diferença, né, do que da igreja, do comportamento da igreja para o comportamento de alguém fora da igreja. E isso também é lamentável. Então, só para a gente comparar, podemos ver o liberalismo de uma ponta da balança e o legalismo na outra ponta. Geralmente são os extremos
mais adotados, são dois perfis mais comuns que podemos observar de igrejas. Mas qual que é o correto? É melhor a gente pronar para o lado da lei, né, das observações e das regras, ou também para, como que diz, o entrosamento, o ser comunicável e o ser completamente ligado àqueles e às práticas também feitas fora da igreja. Nenhum nem outro. Não é nem o legalismo, nem o liberalismo, são opções verdadeiramente bíblicas. Ambas são questionáveis, ambas são contrapostas pela própria palavra. A carta de Paulo aos Gálatas ela é um grande atestado contra o legalismo dentro da igreja, ainda mais quando isso se impregna na igreja de modo tal a pensarem que pode-se alcançar justificação, pode-se alcançar a salvação por meio da lei, por meio de regras, por meio de obras humanas, e Paulo vai dizer contra isso, né? E contra o liberalismo também, as exortações para a igreja estar no mundo, mas ao mesmo tempo se distinguir, né? Fazer a diferença, ser sal, né? No meio do mundo, ser luz no meio do mundo, também são muito claras. O padrão da igreja, como eu disse, não sendo nem legalista nem liberal, é espiritual. Assim como Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o invoquem em espírito e em verdade, a igreja de Cristo, o padrão de comportamento da igreja de Cristo é no espírito. Isso é afirmado logo no primeiro verso. Se vivemos no Espírito, ou seja, se recebemos vida no Espírito, temos agora a graça de Cristo, porque nos foi dada pelo Espírito de Deus, então agora nós devemos andar também no Espírito. Aplicando isso na coletividade, trazendo que Paulo não está falando para uma pessoa, mas está falando para toda a igreja da Galácia. Então a regra é: a igreja deve andar pelo Espírito. A igreja, ela é espiritual. O comportamento da igreja, ela é espiritual. Como eu disse, uma igreja legalista e uma igreja liberal, você distingue pelo seu comportamento. Você distingue pelo testemunho que é apresentado fora, pelos frutos, vamos assim dizer, que nós podemos colher dos seus membros. O comportamento que eles mostram no trabalho, no linguajar, nas suas filosofias de pensamento, revelam, né, a visão de igreja, a cosmovisão que cada um entende por ser a correta do corpo de Cristo. Então, quais seriam as características, né, as virtudes que deveriam estar presentes se nos consideramos uma igreja que anda no Espírito? Paulo ele vai tratar um pouco disso. Ele praticamente encerrou a argumentação pesada da carta, né? A argumentação histórica e teológica para justificar o porquê que aquela prática da circuncisão não podia vigorar como sendo legítima para obter a salvação no meio da igreja, e explicando o valor da graça de Cristo. Então agora, e mostrando que a superioridade da graça e do Espírito sobre a lei na vida da igreja, então agora ele mostra como o Espírito se manifesta na vida da igreja. Um pouco atrás, né, nos versos anteriores, nós podemos contemplar, né, o que Paulo distingue como sendo as obras da carne, né, aquilo que a igreja manifesta quando se conduz ou se dá as práticas oriundas da própria vontade, né, oriundas do próprio coração humano, e aquilo que ela o faz quando se anda de acordo com o Espírito, o chamado fruto do Espírito, certo? Então, a primeira característica que eu quero ressaltar para vocês, que vai de encontro com uma igreja verdadeiramente espiritual,
E uma grande virtude, mas pouco prezada nos dias de hoje, é humildade. Quantos de nós aqui podemos dizer que conhecemos ou que participamos de igrejas que se caracterizam pela sua humildade? E eu não estou falando de pobreza. Eu estou falando da humildade bíblica, aquela humildade que se refere ao entendimento correto do seu lugar no mundo, vamos assim dizer. A verdadeira humildade é saber quem é Deus, onde está Deus, quem é você, onde está você e qual é a sua posição em relação aos outros. Esse discernimento e o agir de forma adequada com esse entendimento é a verdadeira humildade. E veja como Paulo vai tratar disso. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, não se vangloriando, não provocando invejas uns nos outros. É bem provável que toda essa questão relacionada à carne, relacionada à circuncisão, que foi um problema que assolou, né, ferozmente a igreja dos Gálatas, levasse a essa arrogância, ao espírito, né, de superioridade uns com os outros. Aqueles que eram circuncidados poderiam se sentir superiores, né, de alguma forma em relação àqueles que ainda não tinham se circuncidado. A sua postura, o seu trato com os outros revelava, na verdade, o olhar altivo, revelava a ideia de eu estou mais próximo de Deus do que vocês. E isso ainda despertava a inveja nos outros, os ciúmes, que levava a pensar, nossa, fulano é mais próximo de Deus do que eu. Eu queria estar no lugar do fulano, eu queria ter o comportamento, eu queria ter as atitudes, as práticas do fulano, e isso, é claro, não é compatível com uma igreja de Cristo. Isso não, essa postura de sentir-se melhor do que uns do que os outros, o que infelizmente muitas pessoas fora da igreja depõem contra a própria igreja, dizendo que muitos atuam dessa forma, falam com superioridade, falam com prepotência, como que se falando, eu estou na igreja, eu sou muito melhor do que você que não está na igreja. E essa arrogância, ela não confere uma igreja que verdadeiramente entendeu o seu papel de viver de acordo com o Espírito. Uma igreja que não entendeu a real comunicação do Espírito. O Espírito, ele nos comunica exatamente da nossa situação. Ele nos comunica do pecado, ele nos dá o discernimento da justiça e do juízo de Deus. E quando nós conhecemos essas coisas, é improvável que a gente queremos ter uma atitude de superior, de achar que somos menos pecadores, menos inapropriados, menos condenados do que os outros. Não. A igreja de Cristo, a igreja espiritual, está sempre ciente de que todos carecem da graça de Cristo, todos necessitam do amor de Cristo. Então, nisso, o pensamento não pode ser de um ser superior ao outro, nem de querer invejar um ao outro. Todos estamos, vamos assim dizer, no mesmo barco de total necessidade para com Cristo. E mais, se estamos falando aqui de pecados, né? De um é mais pecador, o outro é menos pecador. Se estamos falando disso, e você vive num contexto em que você percebe isso, que você percebe alguém caindo em uma falha, ou alguém até mesmo flagrado em uma situação constrangedora, numa situação numa situação de prática mesmo, sabe, do pecado, qual é a postura da igreja? Qual é a postura de alguém que verdadeiramente entende o seu papel? É comentar para todos os outros? É notificar todo o restante da igreja o que foi que aconteceu? É ignorar? É usar isso como artifício para falar, tá vendo? Tá vendo como eu sou melhor do que ele? Porque eu não fiz isso que ele fez. Eu não caí aonde ele caiu? Não e não. Como disse, numa postura de humildade, nos leva a olharmos para as faltas dos outros com amor
e nos aproximarmos no intuito de verdadeiramente ajudarmos. O versículo 1 do verso 6, ele é muito impactante nesse sentido. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ou seja, se você se julga alguém verdadeiramente espiritual, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, com brandura nós devemos levar a correção. E para que a correção? Para esfregar a nossa superioridade no outro? Também não. Mas pelo amor que temos, pelo desejo que temos de vê-lo restaurado. Essa deve ser a motivação real dentro da igreja. Tudo motivado pelo espírito de humildade. Agora, se você já deve ter percebido isso, e é quase impossível a gente dissociar uma coisa da outra, da gente falar de igreja sem a gente falar de outra característica, a mutualidade. Mutualidade é aquela relação entre diferentes espécies onde todos se beneficiam, onde todos cooperam e onde todos se beneficiam, onde todos dependem uns dos outros. A igreja ela é um organismo de mutualidade, onde várias pessoas de diferentes culturas, de diferentes criações, de diferentes, vamos dizer, classes sociais, diferentes contextos, gêneros e concepções e filosofias, são capazes de cooperar uns com os outros, porque temos o mesmo propósito, fomos batizados no mesmo Espírito, servimos ao mesmo Deus, e então cooperamos para juntos alcançarmos esse mesmo fim. E isso inclui a mutualidade, ela se aplica também na correção, como nós acabamos de ver aqui no verso 1. Geralmente, o que poderia ser dito numa situação de flagrante de pecado seria: mas se aquela pessoa errou, é o problema dela com Deus. Se a pessoa que está do meu lado errou, é porque ela tem um problema com Deus, e quanto a isso eu não posso me envolver. Se alguém fez algo de errado, se alguém tá espalhando contenda dentro da igreja, isso não me diz respeito. É isso que a sociedade individualista prega. Isso é uma das desculpas que nós nos revestimos o tempo todo, né, para não nos envolvermos. A igreja, na verdade, se tornou um arquipélago de várias ilhas, né, onde cada um vive no seu mundinho, isolado para si, e o que acontece no seu mundo não diz respeito ao que acontece no espaço dos outros. E não é bom que seja assim. Uma igreja espiritual se caracteriza pelo tanto que ela se presta uns pelos outros, quanto ela serve de fato uns aos outros, até mesmo corrigindo uns aos outros. E é claro, lembrando que a correção ela é com brandura, ela é com mansidão, ela é motivada no amor, jamais pela arrogância, jamais para expor, para ridicularizar, né, para humilhar a outra pessoa que falta. Até porque, se hoje você está corrigindo, amanhã você pode ser corrigido. Então considere isso. Se você pretende um dia conversar com alguém, se o Espírito lhe move a falar com alguém para ajudar uma pessoa, vale-se daquela regra. Como que você gostaria que as pessoas falassem com você se você fosse surpreendido em alguma falta? Você vai brigar com uma pessoa dentro da igreja, mas então você pode se questionar: como é que você falaria essa mesma coisa? Como é que você trataria desse mesmo assunto com o seu filho? Como é que você trataria desse mesmo assunto com o seu pai, com a sua mãe? Aí a nossa mentalidade muda, não é? Aí a gente já pensa 1000 vezes antes de falar, a gente já considera, a gente já mede bem cada palavra, pensando no efeito que elas vão produzir. E esse deve ser o espírito dentro da igreja. É nisso que nós devemos caminhar. É claro, nós falhamos, mas sempre devemos buscar no Senhor o auxílio e a força para nos dar esse discernimento, para nos dar essa capacidade. Vale também o considerar a continuação do verso 1, né?
que guardando também para que não seja tentado, ou seja, até mesmo a correção aplicada pela igreja, ela é imbuída de prudência, no sentido de que aquele que corrige o próximo, aquele que se põe em favor para ajudar o próximo, o faz com cuidado para também não cair, para também não acabar tropeçando naquele mesmo erro, né? E então, isso é um outro cuidado, isso é um outro cuidado que nós devemos ter, porque quando tratamos de pecado, nós não podemos ser negligentes, não podemos dar abertura, senão para a gente se contaminar com a mesma corrupção e incorrermos no mesmo erro que tanto nós apontamos o dedo, infelizmente é muito fácil. Então, a prudência também imbui dentro da mutualidade cristã. Seguindo um pouco, agora do verso 2 ao 5, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Veja que nós temos duas colocações aqui a respeito de carregar pesos, uma no coletivo e outra no individual, né? Primeiro nós temos a colocação levar as cargas uns dos outros, né? A responsabilidade da igreja. Você está caminhando com Cristo, você está caminhando numa jornada de santidade, mas você não está sozinho, você está inserido dentro da igreja, então a igreja está aí para te ajudar e você também está aí para ajudar os outros a cumprir esse mesmo chamado de caminhar numa vida mais próxima de Cristo. Mas também existe o fato de que essa responsabilidade de entender o seu papel e cumprir o seu papel dentro da igreja lhe será cobrado individualmente. É esse que é o fardo, né? Da qual nós seremos cobrados, porque cada um levará o seu próprio fardo, cada um vai prestar contas, né, da sua tarefa que lhe foi incumbida dentro do corpo de Cristo. E isso foi posto, né, agora explicando o miolo, né, desses dois versículos, do levar as cargas e o levar o próprio fardo, dizendo que, contrapondo aqueles, novamente, que talvez queiram usar a situação de corrigir uns aos outros para se sobrepor aos outros, né? Querendo, entre aspas, ajudando o outro, mostrar-se superior, mostrar-se uma justiça maior do que a dos outros. E Paulo assevera, olha, para não se medir, você não pode querer corrigir para poder se achar superior ao outro, né? Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu próprio labor, ou seja, faça o que tem que fazer, né? E então terá motivo para gloriar-se unicamente no seu labor, ou seja, naquilo que você deveria fazer e você fez. Então terá motivo para gloriar e não em outro, ou seja, não é pela comparação do outro, não, né? Tipo, você é bom porque os outros que estão do seu lado são piores do que você, não. Mas você fez o certo, você fez aquilo que Deus lhe deveria fazer, ponto. Você cumpriu a sua tarefa. E é isso que esse que deve ser o entendimento, essa que deve ser a harmonia do corpo, para não gerar, voltando lá para o começo, né, as vanglórias, as invejas, né, as dissensões dentro do próprio corpo de Cristo. E por fim, mas definitivamente não menos importante, uma igreja espiritual, ela é medida pela humildade, pela mutualidade, mas, é óbvio, pela sua santidade. Ou seja, pelo tanto que a igreja busca realmente expressar as práticas do Espírito, manifestar as ações próprias do Espírito. E a manifestação do Espírito implica também na mortificação, né, no isolamento dos desejos e as manifestações que são próprias da carne. Diz a palavra a partir do verso 6, capítulo 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas,
aquele que o instruiu, né? Na versão NVI está mais ou menos assim, aquele que está sendo ensinado, então que possa falar das coisas boas também para aquele que o ensina, ou seja, compartilhar as coisas boas, compartilhar as alegrias dentro da igreja. Muitas vezes a gente só vê a igreja como um sinônimo de problema, a gente só vê igreja, entende igreja como confusões, como problema, gente com problema para lidar, crises aqui, crise ali, casamentos danificados acolá e tudo mais, e a gente esquece também de compartilhar alegria, de compartilhar gratidão, de compartilhar o bem, de fazer, de fazer o que é bom todos, uns para com os outros, né? Não apenas o pastor para as suas ovelhas, mas as ovelhas também para com o pastor, exercendo realmente essa partilha que só é possível no Espírito. Continuando o texto, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, como eu falei anteriormente, uma igreja prova espiritual e ela vai manifestar a santidade quando ela evita as práticas e o exercício daquilo que vem da carne. Porque se nós semeamos, se nós fazemos aquilo que vem da carne, o que nós vamos colher não é nada diferente de corrupção. Se nós fazemos aquilo que nós temos vontade de fazer dentro da igreja, aquilo que é próprio dos nossos corações pecadores, é certo que o que nós veremos dentro da igreja serão as obras da carne. Lembra que nós vimos as idolatrias, as feitiçarias, as bebedices, as glutonarias, as facções e tudo mais, toda forma de ódio, de desprezo, toda forma de relacionamento maculado e individualista possível. É isso que nós teremos dentro da igreja se aquilo que nós fazemos for aquilo oriundo da carne. Agora, em contrapartida, se deixamos a carne de lado, se evitamos o nosso desejo e buscamos fazer a orientação do Espírito, aquilo que nos é dado pela palavra, aquilo que nos é dado pela própria vontade de Deus, é fato que o que a igreja vai colher vai ser a própria vida eterna. E como que a igreja manifesta o Espírito? Também foi dito no passado, né? Os frutos do Espírito, agindo com alegria, com paz, com longanimidade, com mansidão, com principalmente domínio próprio. Domínio próprio é uma ferramenta essencial se nós queremos ter essa capacidade de isolar a carne, né? Então esse deve ser o comportamento verdadeiro da igreja. E que de uma forma ainda mais clara, nos últimos versos, né, a partir do verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Porque é claro, se nós temos o Espírito e vivemos no Espírito e vamos praticar as obras do Espírito, os primeiros impactados vão ser aqueles que partilham da mesma fé com a gente. A igreja é o lugar mais apropriado onde nós podemos, de fato, exercer tudo aquilo que Deus nos deu, os dons, as capacidades, né? A exortação, a hospitalidade, a generosidade, tudo isso não tem como não ser primeiramente aplicável dentro da igreja, e de lá ela se expressa e se manifesta para o mundo, o que mostra o seu valor, mostra o seu diferencial para aqueles que estão fora da igreja. Se essa prática do bem, essa prática efetiva e ativa da santidade, se fosse levada a sério, então teríamos uma marca na nossa sociedade muito mais apropriada, muito mais virtuosa e verdadeiramente muito mais bíblica. Então, é isso que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão, que nós, dentro do nosso comportamento, cada um tomando conta de si, né, cada um carregando o próprio fardo, porque é disso que lhe será cobrado, analise o seu comportamento dentro desses três pontos que foram colocados. A humildade, com que você se porta perante os outros dentro da igreja, a mutualidade, né, o quanto que você serve um ao outro, sabe, dentro da igreja,
Não pense apenas em ser servido. E a santidade, ao ponto que você isola realmente as vontades carnais e pecadoras e passa a praticar aquilo que é próprio do Espírito. Nós todos fomos unidos em Cristo. Nós somos um só corpo. Nós temos o mesmo Senhor e Salvador. Então que Ele seja Rei sobre nós. Que Ele verdadeiramente nos conduza ao entendimento correto para manifestarmos a honra e a glória do nosso Deus, que vive eternamente. A Ele toda a honra, toda a glória. Deus o abençoe. Uma ótima semana. Em nome de Jesus.